Olá, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou estar trazendo um conteúdo diferente aqui pra vocês. Eu pretendo iniciar uma série de vídeos de dicas pra quem é iniciante no tarô. Então, esses vídeos não vão ser um curso, tá? Eles vão ser dicas gerais pra quem tá começando, as dúvidas mais comuns e que pelo menos eu, quando tava começando, não conseguia encontrar essas informações tão fáceis. Então, vou trazer aqui pra vocês. Hoje, no primeiro vídeo, a gente vai estar vendo como escolher o seu deck de tarô. Então eu vou mostrar pra vocês uma porção de decks que eu tenho aqui, as diferenças entre eles, o que é melhor pra quem é iniciante, o que não é. E aí a gente vai ver assim por cima umas dicas gerais de como começar. Bom, então pra começar eu vou mostrar pra vocês esses decks aqui, que são a minha coleção, e eu vou mostrar as principais diferenças entre cada um deles, que pode ajudar você na decisão, assim, tipo, o que um deck de iniciante precisa ter, o que um deck de iniciante precisa falar, como que precisa ser, umas dúvidas bem gerais, assim, pra te ajudar a escolher o seu primeiro deck, porque isso vai fazer muita diferença na hora que você estiver jogando. Porque se você tem um deck fácil e um deck intuitivo que te ajuda a jogar, que as cartas conversam com você, vai ser muito mais fácil naquele processo inicial, quando você ainda não sabe o significado de todas as cartas. E aí você fica meio perdido ali na tiragem. Então isso vai te ajudar muito. Aqui, agora antes de começar, eu vou mostrar pra vocês todos os decks que eu tenho, o nome certinho, para se vocês se interessarem por algum deles, saber qual que é para poder comprar. O link vai estar aqui na descrição também, para vocês poderem ver. Então, o primeiro de todos... Opa! Me acostumando com a câmera, não tô acostumada a mostrar a cara. O primeiro de todos é esse aqui, é o Tarô da Bruxa Moderna. Eu também tenho esse aqui, que é o Ethereal Vision... Ethereal Vision Illuminate Tarot Deck. Então é esse aqui com o foil dourado. Eu tenho esse aqui. Esse daqui é o Ethereal Alchemist Tarot. Eu tenho também esse aqui. Esse é o Tarot of the Divine. Eu tenho esse aqui, é o The Good Karma Tarot. Opa. Eu tenho esse aqui também, que é o Mermaid, ou Mermaid, nunca sei falar certo, Tarot. E esse aqui, que é o último, é o Cats Rule the World. Não, é Cats Rule the Earth, que é o tarô de gatinhos. Bom, cada tarô desse vai se comportar de uma forma. Eu digo que cada tarô tem uma personalidade. E a primeira coisa que você precisa ficar atento é se essa personalidade vai bater com a sua. Por exemplo, se você é uma pessoa muito alegre, gosta das coisas muito coloridas, você provavelmente vai ter mais dificuldade de ler um tarô que seja muito dark, assim, que seja muito escuro, muito triste. Então, a primeira coisa que você deve procurar é gostar dos desenhos, gostar das ilustrações do tarô, gostar do jeito que o autor fez as cartas. Isso é muito importante porque o tarô precisa ter, assim, a sua personalidade, digamos assim. Isso vai tornar muito mais prazeroso para você jogar tarô. Num primeiro momento, outra coisa que vai ser muito importante para você é isso aqui, o livro guia. Então, o ideal é que você procure livros guias que sejam o mais detalhados possíveis e também que sejam num idioma que você vai entender. A maioria dos tarôs, os mais bonitos, normalmente eles têm só versões em inglês. Então, se você não fala inglês, o ideal é você começar com um tarô que seja traduzido, porque vai ser muito mais fácil para você entender as cartas e entender o livro guia, porque no começo você vai precisar muito dele. E também o legal é que você procure um livro guia que seja grande e que seja detalhado. Por exemplo, esse aqui que eu tô na mão é o livro guia do Mermaid Tarot. E ele vem, olha só, a carta e uma longa explicação
A explicação vem até do outro lado da página, entende? E ele tem o significado da carta na posição correta e na posição reversa. O que é muito legal também quando você está jogando, porque às vezes você quer jogar com a carta reversa, mas alguns livros guias não vêm essa opção, eles não têm essa explicação. Então isso vai dificultar para você ali no começo. E você também tem que procurar livros guias que sejam completos, que sejam grandes. Por exemplo, esse aqui, olha só o tamanho. Esse aqui, grande, bem explicadinho. Eles vêm, olha, mesmo que seja aqui 2 cartas por página, ele tem aqui a explicação, as palavras-chave, ele tem aqui embaixo o significado e tem o significado reverso. Então isso aqui vai te ajudar muito. Tenta ver, antes de você comprar, tira um tempo para você analisar os comentários daquele tarô. Por exemplo, se você vai comprar numa loja tipo a Amazon, ela tem a opção dos comentários, então o ideal é que você dê uma lida nos comentários, ver se tem alguém falando do livro guia. Tem muito vídeo de unboxing no YouTube. Eu, por exemplo, sempre posto vídeo de unboxing de todos os tarôs que eu compro, de todos os oráculos, então é muito legal você procurar isso para você ter uma visão de uma pessoa que é um pouco mais experiente, que sabe um pouco melhor o que ela tá procurando, pra você saber se é um tarô legal ou não, se é um livro guia legal ou não. Por exemplo, o livro guia desse deck aqui, que é como que é o nome? Eu nunca sei falar o nome desse. Esse é o Tarot Visions Illuminate Tarot Deck. É esse aqui, que eu chamo de tarô dourado, por causa do foil. Olha o livro guia dele. Olha isso daqui. Se você é um iniciante e você vai ler esse livro guia, se você está dependendo única e exclusivamente desse livro guia para se guiar, você está numa roubada. Ele tem aqui o significado das cartas na posição correta e na posição reversa, mas ele não tem uma explicação muito detalhada das cartas, ele tem só as palavras-chave. Se você é uma pessoa que tá lendo mais já desde o começo voltado para a intuição, isso aqui pode não te atrapalhar, porque tem a informação que você precisa. Mas se você tá se sentindo um pouco perdido, um pouco inseguro, é melhor, é mais fácil começar com um livro guia que seja mais completo. E aí, no decorrer do tempo, você pode comprar uns tarôs que tenham uns livros guias mais básicos assim, porque não vai te fazer falta. Ou você pode comprar o tarô e comprar um livro sobre tarô, ou você vai fazer um curso sobre tarô, aí você não vai estar tão dependente do livro guia, porque você vai ter outros materiais para te guiar. Mas no começo, se você vai aprender sozinho e vai usar o livro guia, toma cuidado com isso aqui, tá? Ó, tem até mesmo alguns que são pequenininhos, como esse aqui. Esse é do Ethereal Alchemist Tarot. E ele é bem explicadinho. Quer ver? Deixa eu pegar. Ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que aqui no começo ele tem a explicação das cartas da corte. Então, tipo, os pajens, os cavaleiros, qual é o significado deles, que isso é uma coisa muito legal, porque quando você tá começando a jogar, as cartas da corte confundem muito no começo. Não sei porquê, mas confundem muito. Esse livro guia aqui, por exemplo, já é um livro guia bem mais completo. Ele tem até mesmo a associação dos chakras, que é muito legal. E aqui, quando chega nas cartas, ele tem o elemento da carta, o signo, né, ou uma associação astrológica, o aspecto luz e o aspecto sombra. Então aqui é uma coisa muito legal para quem tá começando, por exemplo, porque isso daqui vai realmente te ajudar a ler o tarô. Outra coisa que você quer prestar muita atenção quando você tá comprando um deck, né, quando você tá escolhendo o seu primeiro tarô, é se esse tarô fala com você, se ele é um tarô que tem bastante elementos pra te passar o significado da carta sem que você precise ficar grudado no livro guia lendo carta por carta. Muita gente diz que o primeiro deck que você vai comprar deve ser o mais fiel possível ao tarô clássico. Eu acho isso besteira, até porque o primeiro deck que eu comecei a ler foi o The Tarot of the Divine, esse aqui, e eu vou mostrar pra vocês aqui as cartas dele
pra você ver que elas não são muito parecidas com o tarô normal. Muito pelo contrário, ele é um deck que ele tem bastante personalidade e ele tem mitos também. Cada carta é um mito. Então isso é uma coisa que no começo me ajudou muito a associar. Tipo, eu olhava a carta, eu associava com a historinha, isso me ajudou a decorar as cartas muito mais fáceis. Então você tem que pensar nisso. Esse deck tá me oferecendo elementos o suficiente para ler ele sem um livro guia? Porque no começo você não vai decorar as cartas. É muita carta, você não vai decorar tudo de uma vez. Então o ideal é que a carta te passe informações para que você consiga ler ela sem ter o livro guia. Por exemplo, aqui a gente tem... Esse tarô aqui é o Tarot Alchemist Tarot. Essa carta aqui, por exemplo, já começamos aqui com uma muito boa, é o Enforcado. Olha para essa carta aqui. Ela te passa alguma coisa? Não, né? Ela passa muito pouca informação. A gente tem só a figura central aqui e mais nada. Aqui, por exemplo, a carta da Lua. Ui, derrubei ela. A carta da Lua. Ela te passa alguma informação? Também muito pouca. A gente, quando eu jogo esse tarô, eu me baseio muito na posição que as pessoas estão e tipo no sentimento que a pessoa tá me passando. Mas esse deck, por exemplo, aqui, apesar dele ser lindo e apesar dele ser um deck que eu gosto muito, ele não me passa muitas informações. Por exemplo, esse 10 de ouros aqui. O que você entende dessa carta? Nada, né? Então, esse deck aqui, por exemplo, é um deck que eu não recomendaria para uma pessoa que tá começando. Porque ele é um deck que passa muito poucas informações. Essa roda da fortuna aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quase informação nenhuma. E aí, quando você compara ele a um outro deck que seja mais detalhista, por exemplo, esse aqui é o tarô da Bruxa Moderna. Aqui as cartas já tem muito mais informações, tá vendo? A pessoa já tá num cenário, você tem aqui mais informações para se basear. Por exemplo, aqui, ó, a carta dos enamorados. A gente vê duas pessoas, a gente tem o anjo, a gente tem a lua, a gente tem a árvore aqui. Então, todas essas informações, elas passam alguma coisa pra você. E às vezes, quando você tá jogando, alguma coisa nessa carta vai te chamar muita atenção. Por exemplo, uma hora você vai olhar pra essa carta e vai ficar aqui, tipo, olha, a lua aqui em cima tá me chamando muita atenção. O que isso significa? Muitas vezes pode te remeter à carta da lua. Você pode olhar e falar assim, bom, essa pessoa tá num relacionamento onde ela tá sendo iludida. Ela tá achando que ela tá em equilíbrio, mas ela tá sendo iludida porque a lua tá me chamando muita atenção ali em cima. Entende? Ela te oferece alguma coisa pra você se apegar. Por exemplo, aqui, a gente vê duas pessoas e elas aparentam estar em equilíbrio. Então, mesmo que eu não tenha a carta, que eu não tenha o livro guia ali do meu lado para me dizer o que essa imagem representa, eu consigo ter uma boa base dela em cima do que eu tô vendo. Aqui é a carta da morte. Também, olha, a gente tem uma pessoa caída aqui no chão, a gente tem algumas pessoas implorando, a gente tem a morte aqui em cima, ela tá carregando uma bandeira, aqui no fundo a gente tem o reino. Então, todos esses elementos, eles vão te ajudar na hora que você estiver lendo, para que você tenha alguma coisa para se apegar, entende? Mesmo que você não lembre o significado da carta, você vai olhar e a ilustração tá te passando o significado, a ilustração conversa com você. Então, isso aqui é muito legal. Aqui, por exemplo, a gente tem a carta do Sol. Hoje eu fiz uma leitura e usei muito a carta do Sol. Olha aqui, a gente tem os girassóis ali atrás que chamam a atenção. A gente tem o Sol aqui em cima, a menina no cavalo. Todos esses elementos, eles chamam a atenção. E eles te passam uma mensagem. Então, acaba sendo muito mais fácil você entender um deck que tem todos esses elementos do que um deck que não tem nada. Por exemplo, aqui, eu vou pegar
eu vou separar algumas cartas para mostrar para vocês o equivalente de cada deck. Por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês o 10 de espadas de todos os meus decks, para vocês entenderem a diferença de um deck para o outro. Aqui, olha, a gente tem o 10 de espadas no tarô da bruxa moderna. A gente tem uma menina aqui caída no chão com as espadas fincadas nela, e a gente tem aqui ela no celular. Então, o que acontece? Essa carta, ela já me passa um sentimento de uma pessoa em negação. Até porque esse deck tem uma carta extra, que ao invés de 10 de espadas aqui, é a mesmíssima imagem, mas ao invés de 10 de espadas tá escrito está tudo bem. Então ela me passa uma pessoa em negação. Uma pessoa que tá aqui tentando se distrair, tentando utilizar o celular, as redes sociais e não tá prestando atenção devida nas coisas dando errado na vida dela. Aqui, no tarô, esse é o Tarot Alchemist Tarot. Aqui a gente já tem um 10 de espadas completamente diferente. A gente tem um campo arado e as espadas fincadas, parecendo um cemitério. Esse 10 de espadas já me passa uma sensação de final, de alguma coisa que morreu, alguma coisa que acabou. E vocês vão perceber que cada deck passa uma sensação diferente. E isso não tá errado, tá, gente? É só uma questão de qual desses você vai se conectar mais, entende? Olha, esse aqui, que é o Illuminate Tarot Illuminate, Alchemist Illuminate. Ah, sei lá como que é o nome desse tarot, gente. É Tarot Vision Illuminate. Sempre falo errado, é impressionante. Esse aqui é o 10 de espadas também. E aqui a gente já tem uma pessoa esfaqueada por trás. Então esse daqui já passa uma sensação de traição muito maior. Aí aqui no Cats Rule the Earth, a gente tem um gatinho aqui. Só que ele, você pode ver que as espadas não estão nele. As espadas estão no chão. Então aqui já passa a sensação de uma pessoa que foi traída, mas descobriu e escapou. Aqui, no The Divine Tarot, a gente tem, olha, uma pessoa, na verdade isso daqui é a ilustração de uma lenda, em que a pessoa cai do barco, e esse aqui é o pai dela, e aí no que ela tenta subir de volta, o pai corta os dedos dela fora para ela não conseguir ter a pegada ali, não conseguir se reerguer. Então essa é uma traição aqui muito maior, muito mais grave. Então esse tarô aqui já vai te passar uma outra sensação. Aqui no The Good Karma, a gente tem uma pessoa com uma jaqueta com as 10 espadas. Então, esse tarô aqui, ele já tem uma mensagem muito mais leve, a carta é muito mais leve, o significado parece muito mais leve. Então, isso também altera ali na hora que você tá lendo. É claro que você pode se guiar pelo livro guia, que o 10 de espadas é uma carta de final, é uma carta de conclusão e é uma carta de traição. Ou você pode se guiar pelas imagens, e aí cada deck vai te contar uma historinha diferente. Aqui, por exemplo, esse daqui das sereias. Aqui a gente tem, olha, uma sereia caída, a gente vê o sangue, vê que foi uma coisa que machucou profundamente, e a gente vê a alma dessa sereia aqui em cima, saindo do corpo. Então, indicando que foi uma coisa que machucou muito, foi muito profundo, foi muito devastador. Então, cada deck vai ter a sua própria personalidade para te contar uma história, e também vai ter as associações que você faz com cada carta ao longo do tempo, conforme você vai adquirindo experiências de jogar. Por exemplo, você pode viver um acontecimento na sua vida que sai uma determinada carta muitas vezes. Toda vez que você vai fazer um jogo, sai aquela carta naquele momento. A partir de então, você vai começar a associar aquela carta com aquilo. E isso não tá errado.
Muito pelo contrário, isso são quase como se fosse trejeitos que você adquire conforme quanto mais você joga tarô, e isso vai te ajudar muito a entender os seus jogos daqui em diante, entende? Vai ajudar muito você a fazer associações, porque o tarô, ele precisa, acima de tudo, se comunicar com você. Se é a mesma comunicação que tá no livro guia, se é uma coisa diferente, um significado especial que você dá para aquela carta, se cada carta num baralho diferente vai ter um significado especial para você, isso tudo não importa. O importante é você conseguir se comunicar com o tarô da melhor forma para você. Tarô não tem regrinha, sabe? Não é livrinho, não é liçãozinha de matemática da escola. É uma coisa totalmente pessoal. É como se você estivesse conversando com a sua melhor amiga. Cada um vai conversar com a melhor amiga ou com o melhor amigo de um jeito, e vocês vão ter, a partir do tempo de amizades, palavras códigos, coisas que remetem a outra coisa. Às vezes vocês vão falar alguma coisa e vai vir uma cena, uma música, alguma coisa na sua cabeça. Tudo isso significa que você está desenvolvendo a sua intuição, que você está em conexão com o seu baralho, com o seu tarô, e cada carta vai ter um significado, às vezes, diferente numa leitura diferente. A mesma carta, o mesmo deck, entende? Porque envolve intuição, envolve a historinha que você está contando ali naquela mesa, a energia que você está sentindo, a situação que está sendo descrita. Então tudo isso você precisa no começo, quando você está escolhendo um deck, escolher um deck que você sinta que tá passando aquilo pra você, entende? Que você sinta, olhando pras cartas, que você consegue entender alguma coisa daquilo. O ideal é você escolher decks que tenham bastante elementos. Você pode, é claro, se encantar por um deck que seja, por exemplo, Marselha. O Marselha, pra quem não sabe, ele é ilustrado apenas as cartas de arcano maior e as cartas da corte. As outras cartas, que são os naipes menores, ele tem, vamos supor, é o 3 de copas, ele vai ter 3 taças e só, nenhum outro elemento. E eu acho que para quando você está começando, isso vai dificultar e muito, porque você vai ficar muito dependente do livro guia. Porque você não tem nenhum elemento na carta que possa te remeter a um significado, sabe? Que possa te dar uma dica, pelo menos, do que aquela carta significa. Você vai ter que ficar lendo tudo até você decorar. Mas, se você se sentiu conectado com aquele deck, se você sentiu que aquele deck conversa com você de um jeito que os outros decks não conversaram, então ele é o deck pra você, entende? Não tem regra, não tem uma coisa do tipo, escolha esse é ideal para iniciante, esse é péssimo. Não, tem coisas que vão facilitar, tem coisas que vão dificultar, mas cada pessoa é uma pessoa. Às vezes o que facilita para mim dificulta para você, e o que dificulta para você facilita para mim. Por exemplo, como eu disse para vocês, eu comecei a jogar com esse deck aqui, que é o The Divine Tarot, e o fato dele ter ilustrações que remetem a lendas populares, para mim foi muito bom. Por quê? Eu olhava a ilustração, por exemplo, aqui, eu embaralhei e a carta que saiu é a carta do diabo. A carta do diabo desse deck é muito diferente da carta do diabo de todos os outros decks. Normalmente, a carta do diabo é o quê? O diabo com 2 pessoas na frente dele acorrentadas, que é uma carta que significa ali você tá preso em alguma coisa ruim, você tá preso em uma situação, uma relação negativa. Essa carta aqui é o boitatá. Essa carta aqui tá ligada ao desmatamento da floresta. É uma lenda sobre ganância, entende? Então, quando eu tiro o diabo nesse tarô aqui, pra mim, ele remete muito mais à ganância, que também é um significado do diabo, do que a, por exemplo, um relacionamento tóxico nesse deck. E isso é uma coisa que no começo, quando eu comecei, eu tinha um grupo de tarô. E a gente discutia, cada um jogava o seu tarô, e a gente discutia casos, a gente jogava em conjunto, às vezes abria um jogo, cada um copiava o jogo no seu próprio tarô, e cada um interpretava a sua própria maneira. E isso, às vezes, era uma grande questão para as pessoas, porque as pessoas falavam, o seu baralho, ele tá errado, o seu baralho não tá trazendo o significado correto da carta. Mas isso não importa, porque eu entendia essa carta, e muitas vezes
ter saído essa carta nesse deck me guiou na direção certa, entende? Então você não precisa ficar preso ao que uma pessoa acha, fulano disse, ciclano disse. Siga, primeiro de tudo, a sua intuição, porque isso é uma das coisas mais importantes na hora que você está jogando tarô. Por exemplo, agora que eu já falei pra vocês da carta do diabo naquele deck, eu vou mostrar pra vocês a carta do diabo em todos os meus outros decks, pra vocês terem novamente uma visão ali de como as coisas mudam de um deck pra outro. Aqui, ó, no tarô da bruxa moderna, essa é a carta do diabo. Ela é bem fiel, eu diria, ao clássico ali do tarô. Então a gente tem duas pessoas acorrentadas aqui na frente do diabo. A carta do diabo, ela pode representar sexo, ela pode representar sensualidade, ela pode representar vícios, ela pode representar ganância, ela pode representar uma situação tóxica, uma pessoa tóxica. Então, cada carta do diabo vai focar em um aspecto. E o seu dever ali na hora que você está escolhendo o seu deck é ver qual conversa melhor com você, entende? Qual vai te passar uma mensagem mais rápida ali para te ajudar a decidir entre todas as opções de deck. E se você não conseguir decidir, você faz que nem eu e compra um monte. Aqui, ó, a gente tem no tarô dourado a carta do diabo. Aqui a gente pode ver as pessoas caídas aqui, enquanto o diabo aqui representado, se eu não me engano, esse é o deus Pan, triunfa, digamos assim, em cima delas. Então essa é uma carta aqui que já está muito mais ligada a um contexto mitológico. Eu, por exemplo, não conheço muito bem a lenda do deus Pan. O máximo que eu tenho de informação é Percy Jackson. Então, se você tem ali um conhecimento de uma mitologia um pouco mais aprofundada, você pode comprar um deck sobre isso, por exemplo, porque vai facilitar muito para você por ser elementos que você já está familiarizado. Aqui, olha, no Ethereal Alchemist Tarot, a carta do diabo é, na verdade, a carta do ego, e ela é representada por uma caveira, mostrando que esse deck aqui, ele tá muito mais ligado ao Shadow Work, tá muito mais ligado a um trabalho interno, a mostrar que o diabo tá dentro de você e às vezes são seus vícios, as suas crenças limitantes, a sua autossabotagem. Então esse é um deck mais voltado assim pro desenvolvimento pessoal. Então se você gosta disso, se você tá procurando isso, pode ser o deck pra você. Aqui no tarô dos gatinhos, a gente tem o diabo aqui, ele tem bem as correntes, representando estar preso a alguma coisa, estar preso a uma situação, mas ele não tem as pessoas, não tem outros gatos, é só um. Então pode representar muito mais uma pessoa tóxica do que um relacionamento tóxico, uma pessoa, alguma coisa que te aprisiona. Aqui, eu gosto muito, muito, muito dessa carta. Essa carta aqui, a gente tem uma sereia presa numa gaiola e... cadê o cadeado? Aqui, ó. Vamos ver se vai focar. Aqui o cadeado tá aberto. Então, ela mostra que a pessoa tá sendo vítima de si mesma. Ela tem tudo que é necessário pra sair dessa situação, mas ela não sai. Ela continua presa. Aqui, olha, no The Good Karma Tarot, a gente já tem aqui o diabo e tem uma pessoa toda acorrentada, toda presa. Então esse aqui, ele remete muito mais a uma situação abusiva do que a uma situação de ganância, uma situação de luxúria. Então aqui você vai ver que cada deck conta uma historinha. E isso é muito importante você prestar atenção na hora que você está escolhendo o seu deck, está escolhendo o seu primeiro deck, qual história você consegue entender de imediato, qual história já te dá aquele clique, já te vem alguma coisa na cabeça. E você deve analisar o máximo possível de cartas que você conseguir antes de comprar esse deck, para você ter certeza que você está conseguindo se comunicar com ele, que você está conseguindo ali, mesmo sem o livro guia, embora o livro guia seja muito importante para você se aprofundar, mas mesmo sem o livro guia, você consegue ter um insight, você consegue entender alguma coisa da carta.
Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo introdutório dessa série. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha trazido ali algum esclarecimento. E se você tem alguma dúvida, assim, eu quero saber tal coisa sobre tarô, eu sou iniciante, deixa aqui embaixo seu comentário, sua sugestão. Eu vou tentar fazer vídeos esclarecendo o máximo possível de dúvidas. O próximo vídeo vai ser sobre como limpar o seu deck. Então você comprou o deck, você já escolheu como você limpa ele, como você prepara ele para poder começar a jogar. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. E é isso. Não se esqueça de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!